eu vou explicar para você, passo a passo, como não cair em roubada com energia solar. Isso aí. Todas as dúvidas que você precisa passar para o seu cliente, você que é cliente precisa aprender para não cair roubada com o seu integrador. Para quem não sabe, integrador é um instalador fotovoltaico e como a gente pode usar desse universo fotovoltaico inteirinho ao nosso favor. Então, em primeiro lugar, já te convido a puxar o cinto, pegar aquela água, relaxar e assistir essa nossa série para não perder nada. Como primeiro episódio da nossa série, não podíamos deixar de falar o principal, como escolher um bom integrador. Vamos primeiro definir o que é integrador. Integrador é aquele profissional que integra, por isso integrador, soluções de energia fotovoltaica, ou popularmente chamado instalador. Eu divido os instaladores em dois. Tem o instalador profissional, aquele que é um engenheiro, aquele que é um eletricista, aquele que é um cara credenciado, e tem o pica-fio. Diferença entre os dois é o seguinte, o pica-fio é aquele que vai instalar, correr e ninguém mais viu. É o pica-fio. Ele instala um sistema a cada 2 horas, se possível, porque ele não vai nem voltar no cliente. Não é esse cara que você quer, porque você precisa mais do que isso. Você precisa do instalador solar. Aquele cara que ele sabe o que faz. Ele começa a te dar um monte de recursos para sua tomada de decisão. E você, instalador, é a hora que você vai apresentar o que você tem de melhor ao seu cliente. Então, para a gente escolher um instalador fotovoltaico ou para nós sermos um bom instalador fotovoltaico, nós temos que ter algumas características que tem que ser levadas em consideração. Primeira delas, gente, nunca podemos deixar de lado a importância da transparência. O bom instalador, o bom integrador, ele sempre vai apresentar um orçamento transparente. Quando eu falo orçamento transparente, é assim. No início do seu orçamento vai ter uma apresentação dele, pode ficar por fim também a apresentação, mas ali vai dizer quantos equipamentos ele já instalou, ali vai dizer qual que é o seu contato com o mercado. Então assim, ó, quando eu vou me apresentar, eu falo, eu sou o Marco Souto, eu sou da Mais Que Eficiência, temos de mercado mais de 7 anos instalando sistemas fotovoltaicos, mais de 1000 sistemas instalados e começo a apresentar para o cliente quais são as minhas credenciais. Sou associado do Movimento Solar Livre, eu acompanho todos os lançamentos em eventos, sou palestrante, também professor de pós-graduação. Então, no primeiro momento, nós vamos fazer o quê? Nos apresentar. E o consumidor, por outro lado, tem que procurar essa apresentação. Por quê? Se o fornecedor só mandou um orçamento lá, escrito à mão, são 7 placas com o inversor, não diz marca, não diz nada, esse cara provavelmente vai deixar na mão, porque ele não está ali garantindo nada do que ele está vendendo. E você precisa, no mínimo, conhecer o produto. Então nós vamos chegar na nossa segunda dica. Segunda dica, no orçamento tem que ter transparência de equipamentos e mostrando a curadoria do instalador. E você, instalador, saiba de uma coisa, se você escolheu um equipamento e fez o seu cliente comprar, você é responsável por ele. Ah, Marco, mas o fabricante tem garantia. Não. Você é solidário ao fabricante. Se você vender um produto barato para o seu cliente fugiu, você paga a conta. O seu fornecedor fugiu, você paga a conta junto ao seu cliente. Porque você é solidário, você é o técnico responsável. Portanto, quando lhe apresentarem os produtos, em primeiro lugar, você tem que ver se são produtos de qualidade, com alta eficiência energética e durabilidade. Um sistema fotovoltaico ele tem que ter uma vida útil de 25 anos, gerando 20% da energia contratada. Então, se o sistema na saída já não está gerando, tem alguma coisa errada. Terceiro ponto na hora de escolher um bom integrador, você tem que pensar no contrato. O contrato tem que ser transparente e tem que dizer lá quais são os direitos e obrigações, tanto do instalador, do integrador, como do consumidor.
e todo mundo vai ter ali responsabilidades. Por exemplo, eu como integrador vou instalar uma fotovoltaica no seu telhado. Chego lá na minha visita técnica e descubro que o seu telhado tem um problema lá. Ele tem vazamento, ele tem telha quebrada. É responsabilidade do cliente trocar as telhas, deixar o telhado com, no mínimo, resistência para quê? Para caminharmos em cima e colocarmos as placas. Então isso daí vai estar lá no contrato. Ó, o telhado, encontramos algumas telhas com defeito conforme foto. Sendo assim, não podemos nos responsabilizar por problemas dessas telhas. Pedimos que troque. Então, o cliente, o consumidor, vai trocar. Por outro lado, eu como integrador coloco lá. E por esse sistema geraremos 600 kWh/mês em média por ano. Hora-mês em média. Somando no ano lá, são 600, vai somar ali no ano 7.200 kW. Quando eu coloco isso, podendo ter uma variação de 20%, quando eu coloco isso no meu contrato, está transparente para o consumidor, para o cliente, quanto eu vou gerar, e a expectativa dele de geração também ali está bem clara. Eu vou gerar isso com uma variação de 20% para mais ou para menos. Com essa transparência não tem briga. A gente tem que pensar que um contrato ele é uma garantia para o prestador e para o contratante. Então, contrato bem feito, o produto de altíssima qualidade, vamos começar agora a aplicar. Cliente combinou, gostou. Qual que é a minha quarta dica para esse cliente? Você precisa fazer o quê? Checar se essa empresa é tudo o que promete ou não. Melhor coisa, você tem cases? Eu posso visitar uma obra que você instalou? Eu posso falar com o consumidor que já instalou? Isso aí. Sempre que eu instalo um sistema novo, eu falo com o meu cliente, eu posso dar o seu telefone para o meu próximo cliente te ligar? A maioria das vezes o meu cliente não se importa. E pelo contrário, quando o sistema dele está lá gerando energia, ele está felizão, ele fica muito feliz em indicar. Então eu pego o telefone desse cliente, passo para o próximo cliente, falo, fulano, pode falar com a minha cliente X e ela vai te dar minhas referências. O meu cliente Y vai te dar minhas referências. Então a minha prospecção, que já passou ali pela parte de orçamento, que nós já estamos discutindo o contrato, antes de assinar o contrato vai ligar e vai ter minhas referências. Ele instala mesmo? Ele entrega o que promete? Isso daí, dessa forma, ele já vai se sentir mais confortável em assinar aquele contrato. Outra coisa que é super importante, gente, vocês perceberam que lá quando eu falei do contrato, eu falei da visita técnica? Não dá para vender um sistema fotovoltaico sem visita técnica. De vez em quando eu vejo o cara falar, não, mas ele me mandou foto, ele fez vídeo. Esquece, não é assim que funciona não. Tem que ir lá em loco, tem que subir drone, tem que visitar, tem que olhar de baixo para cima o telhado, de cima para baixo, tem que analisar se tem algum sombreamento e só nós, profissionais, podemos fazer isso. E o cliente, quando contrata alguém, precisa dessa certeza. Então você, cliente, depois de tudo isso, ele foi lá, fez a visita técnica, te indicou um cliente, você ligou, tá tudo ok. Se você puder, visita a obra, vai lá ver se é tudo aquilo mesmo, se é limpinha mesmo, se tá bonita, se é aquilo que você quer, porque às vezes alguns clientes acham que não vai chamar atenção o sistema fotovoltaico, e ele chama, porque ele vai estar lá no telhado. Então vai ver no detalhe, depois disso tudo feito, não tenho dúvida que você vai fazer a melhor aquisição da sua vida, mas tem outras coisas que você tem que se preocupar com esse integrador. E o pós-venda? O integrador ele vai te atender até quando? E o pós-venda dele, ele disse que ele faria o quê? Quando você ligasse, ele iria te atender, ele ia te oferecer limpeza. Todo o sistema fotovoltaico, quando a gente faz a venda, nós temos que deixar muito transparente quais são as obrigações. A entrega do sistema fotovoltaico diz, minhas obrigações eram até agora instalar o sistema que ele tivesse funcionando, que tivesse homologado junto à concessionária, porque o projeto é um projeto de engenharia, onde por números aí nós mostramos toda a nossa razão, toda ali os nossos números que chegamos no resultado de geração. A gente tem que mostrar o nosso projeto descritivo para o cliente. Depois de tudo isso daí entregue para o cliente, ele fica com uma cópia, porque talvez você não seja o último integrador que vai passar na vida dele. Pode ser que no meio do caminho ele tem que fazer uma manutenção e aí o vizinho dele é integrador, então o cliente precisa desse projeto. Depois de fazermos tudo isso, homologação junto à concessionária, nós vamos falar de pós-venda. E aí vem alguns diferenciais.
O seu cliente, ele sabe que existe um seguro de obra e que você, por lei, tem que ter um seguro de obra. Quando você sobe na casa de um cliente, você tem que instalar o sistema fotovoltaico, você tem que ter um seguro. E você para só nesse seguro. Por exemplo, eu entrego junto ao meu cliente um seguro dos equipamentos. Cliente que assinou comigo um contrato, ele ganha 1 ano de seguro grátis. Por quê? Porque se acontecer qualquer problema, falar casos que aconteceram já comigo, um drone caiu nas placas, quebrou as placas. Se o meu cliente não tivesse um seguro do sistema, ele ia acabar morrendo com prejuízo, mas não. Quando nós vendemos e entregamos 1 ano de seguro grátis. Então, o cliente ele precisa entender disso, que ele vai receber um seguro e que você, vou falar no meu caso, eu acompanho 1 ano a usina do cliente, avisando ele, sua usina está gerando pouco, está na hora de lavar. E a manutenção tem que ficar clara também. O seu cliente sabe que a placa dele terá que ser lavada a cada 3, 4 meses. E você, cliente, sabe que na hora da contratação você vai ter esse custo que deve ser calculado lá no payback quando te oferecem. Então é assim, deixando tudo transparente. Manutenção, pós-venda, eficiência das placas, como que esse negócio todo vai funcionar, quanto vai gerar de energia no final de 25 anos, qual que vai ser a perda, que vai chegar a 20%, contrato bem redigido, tudo com muita transparência, é só sucesso. Lembrando sempre que a diferença entre expectativa e realidade é frustração. Então é bom você deixar muito próximo a expectativa e a realidade do cliente. Assim ele não será nunca frustrado e vai te indicar para muito mais instalações. E você, cliente, que precisa adquirir um sistema fotovoltaico, respeitando essas características de transparência, profissionalismo, equipamentos adequados junto ao seu fornecedor, sabe que você vai fazer uma aquisição perfeita, aquela que não vai te dar dor de cabeça. E falando em dor de cabeça, a gente precisa lembrar das estruturas da Pratic. Com a Pratic é garantia que você não vai ter dor de cabeça na parte estrutural, aquela super importante de fixação das placas no seu telhado. Com a Pratic você garante qualidade, robustez e principalmente durabilidade. Seu sistema precisa estar lá fixo e perfeito durante 25 anos. Se você não conhece a Pratic, já faz agora, já começa a nos seguir e acompanha essa nossa série que você vai entender do começo ao fim toda essa jornada rumo ao sistema fotovoltaico. E não esqueça de fazer como eu. Vem ser Pratic.